sexta marca, então, é membresia. Assim que você proclamou o Evangelho, entendendo o que é o Evangelho, o que é conversão, e a pessoa recebeu a Cristo de fato, foi batizada, espera-se que ela vai se juntar a uma igreja, se tornar membro de uma igreja. Mas o que é membresia? Está na Bíblia. É uma invenção de pessoas. O que eu quero falar para vocês é que sim, está na Bíblia, e como uma igreja saudável, é uma igreja que possui uma membresia comprometida. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você tem aí, em Hebreus 10. Vai ser projetado no telão também, mas eu gostaria de ler com vocês de Hebreus 10, 19 a 27. Esse texto é magnífico. Você já sabe para onde eu estou indo, provavelmente. Só que eu quero ver todo o contexto de que o autor de Hebreus fala sobre não deixar de congregar. Vejamos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Eu adoro o livro de Hebreus, é um livro sério. É um livro com expressões fortes e com glórias de Cristo reveladas. Nesses dois extremos, nós temos uma grande esperança e um grande alerta. Ele coloca a grande esperança que nós temos em Deus e em Cristo Jesus, porque nós temos em Jesus um grande sumo sacerdote. O nosso sacerdote que entrou no Santo dos Santos e rasgou o véu, isso é o seu corpo, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Ele pega a promessa e a obra de Cristo Jesus e coloca diante de nós. Cristo nos deu acesso a Deus. Então venham. O acesso está liberado pelo novo vivo caminho. Ele coloca essa gloriosa verdade do Evangelho. E depois, no final, ele coloca um grande aviso. Mas se você não vem, se você vive deliberadamente, intencionalmente, propositalmente em pecado, você rejeita o Salvador e fala, não, eu não quero Cristo. Ele é insuficiente, eu preciso de algo mais. Eu quero meu pecado, ou eu quero Cristo mais a lei, eu quero Cristo mais algo. E você vive sem se arrepender. Ele fala, se você rejeitou a Cristo, não tem outro sacrifício. Ele é o único sacrifício perfeito. E se você rejeita Ele, não tem outro. E se não tem outro, você está no seu pecado. Então tudo que você pode esperar é a ira de Deus vindo sobre você. Ele coloca esse grande aviso no final, e entre essas duas partes, ele coloca algumas exortações. A primeira exortação é, meus amados, o véu foi rasgado, então vamos nos aproximar de Deus. O caminho está liberado, então vamos nos aproximar de Deus, porque nossa mente foi purificada, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, nós podemos agora entrar de consciência limpa diante de Deus, não porque nós somos santos em nós mesmos, mas porque Cristo derramou seu sangue sobre nós e nos cobriu. Ele é o sacerdote, o sacrifício e o templo. Então vamos nos aproximar. E ele fala também, vamos guardar essa confissão que a gente tem, essa fé que a gente tem, pois aquele que Deus que prometeu, Ele é fiel. Ele vai cumprir. Nós vamos chegar à presença dele, a Nova Jerusalém. Então não vamos desanimar. E aqui ele está falando individualmente. Nós precisamos, cada um de nós, nos aproximar. Cada um de nós guardar a fé.
Só que olha que interessante como ele muda. Ele agora vai para o plural. Nós precisamos também considerar uns aos outros. E nós precisamos nos admoestar e não deixar de congregar. Então, aquele versículo usado para a pessoa não faltar em culto, que é esse, não deixe de congregar, ele é muito mais importante do que às vezes as pessoas percebem. Ele colocou esse aviso da vida de igreja, da importância de nós não deixarmos de congregar, não deixarmos de estar junto no culto, não deixarmos de admoestar um ao outro, não deixarmos de viver uma vida de membros pactuados. Ele coloca isso entre a promessa da glória e o terror do inferno. E ele fala, por quê? Ele fala, ainda como vocês sabem que o dia está chegando de Jesus voltar, ainda mais sabendo disso, vocês precisam ainda mais ficar juntos. Ele basicamente fala, Cristo está voltando, o inferno é real, então vai para o culto. Ele coloca nós estarmos juntos como membros, algo essencial para a nossa caminhada cristã. Ouça bem o que eu vou te falar. Você não consegue perseverar sozinho. A perseverança cristã é uma obra comunitária. Se você acha que consegue viver a vida cristã sozinho, você já está caindo no pecado do orgulho. E você sabe onde que o orgulho leva. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso da minha igreja local. Por quê? Porque o pecado é enganoso. Esse é o problema. E o pecado é tão enganoso que você não sabe que está sendo enganado. Já viu a pessoa que se desvia? Ela acha que está certa. Ela está seguindo o coração e o pecado, e ela está sendo enganada terrivelmente, mas ela acha que está tudo bem. E é por isso que nós precisamos que outras pessoas venham a nós e falem, meu irmão, presta atenção. Você está se desviando. Meu irmão, você precisa ir mais fundo nas boas obras. Meu irmão, eu estou te admoestando para você voltar a Cristo e olhar para o Evangelho. Membresia é essencial para a nossa caminhada cristã. Mas nós vivemos numa geração individualista. Onde é eu, Jesus e eu. Ou é eu e talvez um pouquinho de Jesus. Uma geração que acredita que ela pode sozinha em todas as coisas. Onde eu não preciso de ninguém. Uma geração também de consumista. Uma geração que enxerga as coisas como alvo de consumo. As coisas existem para eu me satisfazer e consumi-las. A igreja existe para eu me satisfazer e consumir o que a igreja fornece. É uma geração que tem fobia a comprometimento. Jovens e jovens no mundo hoje, eles compram casa junto, vivem junto, têm relações junto, só não põem o anel. Eles querem todos os benefícios do casamento, sem o comprometimento da relação um a um. E isso aplicado à igreja, nós queremos todos os benefícios da igreja. A vida de amor, nós queremos ser pastoreados, queremos ser cuidados, queremos ouvir uma boa pregação da palavra, queremos que nossos filhos cresçam no caminho do Senhor, mas se não me comprometer. E é uma geração também anti-institucional. Uma geração que rejeita as instituições. E digamos que quando você olha para o nosso governo, seja estadual, federal, municipal, parece justificar. Só que é uma geração que vê toda instituição como má, como opressora. O governo serve para oprimir, a igreja só oprime as pessoas. E a gente acaba fazendo uma dicotomia entre amor e estrutura. O amor, a gente pensa, é aquela coisa livre. E a estrutura é aquela coisa engessada, fria. Jonathan Lim vai falar o seguinte: a dicotomia entre amor e estrutura, entre a comunhão autêntica e a instituição estruturada, é uma dicotomia falsa. A divisão entre as duas coisas é algo falso. A simples presença de elementos institucionais, regras, recursos e hierarquias dentro de uma igreja não implica necessariamente num institucionalismo. Do mesmo modo que como a lei não implica num legalismo e o dogma não implica num dogmatismo.
ter uma estrutura, ter uma instituição, não significa que o amor não é real. Daí eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem. A igreja é uma instituição? O que é uma instituição? Quem fala que a igreja não é uma instituição, nunca sabe o que é uma instituição. Ele sempre aponta para aquela igreja. Vamos lá, uma instituição tem regras. A igreja tem regra? Tem. Tem a palavra de Deus como regra. Uma instituição tem líderes. A igreja tem líderes? Tem. Cristo concedeu pastores e mestres para a igreja. Uma instituição tem quem está dentro e quem está fora. A igreja tem quem está fora? Tem. Tem membresia. Então, a igreja, dentro da definição do dicionário, é uma instituição. Uma instituição planejada por Deus, segundo a palavra de Deus. Não uma instituição que deve ser regida segundo a vontade do homem. E isso eu concordo. Só que nós precisamos entender que a igreja, ela é um organismo organizado. A igreja tem essas duas faces, por assim dizer. Ela tem a sua organização, sua estrutura e seu organismo, a sua vida interna. E meu amado, todo ser vivo tem uma organização e um organismo. Até a bactéria e o menor vírus. Não tem um ser vivo que não tem uma estrutura. Não tem um ser vivo, um ser orgânico que não tem uma barreira, que não tem uma membrana, que não tem pele, que não tem uma extremidade que faz separação entre a vida de dentro e os perigos de fora. Se você não tivesse pele, você morreria. Se uma árvore não tivesse casca, ela provavelmente morreria. Se uma célula não tem membrana, as toxinas vão entrar, ela vai morrer. Nós precisamos entender que essa membrana que protege todos os organismos e protege a igreja, ela não é feita para matar o amor, ela é feita para preservar o amor. Assim como a estrutura do casamento protege o amor monogâmico e fiel do casamento. Essa instituição do casamento, onde eu, diante dos homens, da minha família, da comunidade, diante de Deus, diante da igreja, falei, eu me comprometo a amar essa mulher por toda a minha vida e ser fiel a ela. Essa instituição é onde o meu amor por ela floresce. Não é onde o meu amor por ela diminui. Eu me comprometi a ela fielmente. E agora, nesse comprometimento, nosso amor, nossa confiança cresce. E é engraçado que, como eu falei já para vocês, parece que a chave virou quando eu casei. Agora tem um relacionamento pactual, aliançado entre eu e minha esposa. Onde eu sou dela e ela é minha e eu posso confiar nela. Ela pode confiar em mim. E nós podemos fomentar esse amor no nosso casamento. A instituição, então, ela não destrói o casamento. Ela preserva o casamento. A aliança não destrói o casamento, ela sustenta o amor. E é isso que essa geração está pegando, não está entendendo, e é por isso que os casamentos não valem de nada hoje. Porque não quer ter uma instituição que protege. E o amor morre. Nós precisamos da organização e do organismo vivo. As duas coisas juntas. Então vamos falar um pouquinho primeiro da organização. Aonde que a Bíblia fala dessa organização chamada membresia? Que distingue quem está dentro e quem está fora. Bom, eu quero dar 2 argumentos para vocês. Eu poderia dar muitos mais. Só que por causa do tempo, vamos pensar em 2. 1. Deus sempre buscou demarcar uma clara diferença entre seu povo e o mundo. E 2, a membresia da igreja é pressuposta por todo o Novo Testamento. Então vamos ver o primeiro argumento. Deus sempre buscou demarcar uma clara diferença entre seu povo e o mundo. Quando Deus vai fazer aliança com Abraão, quando Deus chama Abraão e faz aliança com ele e dá o sinal da aliança que é a circuncisão, ele fala o seguinte para Abraão, isso antes da lei. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. Já quando Deus faz um pacto com Abraão e seus filhos, naquele momento Deus já coloca o sinal. E o que significa estar dentro da aliança e fora da aliança. Esse povo da aliança era para ser marcado por crer na palavra de Deus. Era marcado por observar o sinal da aliança, que no Antigo Testamento era a circuncisão. E era marcado por viver santo, não quebrar a aliança.
E isso vai se repetindo por toda a Escritura. Quando Deus vem através de Moisés trazer a lei para Israel, a mesma coisa. Eles precisavam crer no Senhor e na palavra dada do Senhor. Eles precisavam observar o sinal da aliança e eles precisavam viver de modo santo. Quando eles não observavam essas coisas, eles eram considerados como aqueles que quebraram a aliança. Aqueles que deviam ser excluídos e eliminados do meio do povo. E você bem sabe que no Antigo Testamento isso era físico. Era nítido quem era Israel e quem não era Israel. E era para ser nítido. Era para ser claro. O povo tinha que saber fazer a diferença entre o que era puro e o que era impuro. Era santo e não era santo. E é por isso que Deus trouxe tantos mandamentos para inculcar isso na cabeça. Para que as pessoas entendessem que eles deviam viver de um modo santo diferente das nações. Israel foi chamado para ser um povo santo no meio de nações perdidas. Isso sempre foi o plano de Deus. E quando nós chegamos no Novo Testamento, a igreja não é diferente. A igreja é marcada por aqueles que recebem a palavra, observam o sinal da aliança e vivem de modo santo. Nós vamos falar já sobre esse sinal da aliança qualquer. Mas também, nós podemos ver que a membresia é pressuposta por todo o Novo Testamento. Está lá. Quando você vai na Bíblia, você vai ver dois tipos de textos falando da igreja. Você vai ver textos como Efésios 5, 25 a 27, que diz: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Falando da igreja no singular. E quando você vai ver outros textos falando todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações, falando no plural. Mas Cristo tem uma igreja ou várias igrejas? Cristo tem uma noiva ou várias noivas? Não, Cristo tem uma igreja. Então o que Paulo fala no plural? Só que essa igreja de Cristo, essa igreja universal de Cristo, essa igreja invisível aos olhos, que um dia escatologicamente vai se juntar com Cristo quando Ele voltar dos céus e nós subiremos todos para encontrar o Senhor nos ares. Essa igreja escatológica se encontra hoje em igrejas locais. A igreja que um dia vai ser reunida lá, se reúne em diversas igrejas locais, em congregações específicas. E é isso que você vê por todo o Novo Testamento. Quando você vê Jesus dando o mandamento da grande comissão para eles irem e fazerem discípulos, o que os apóstolos fazem? Plantam igrejas. A forma de cumprir a grande comissão era plantar igreja. E eles plantavam igrejas com membresias definidas. Essas igrejas locais são uma demonstração do que aquela igreja escatológica vai ser. E veja como ela é pressuposta. Ela é pressuposta pela contagem de membros, pelas votações, pela disciplina eclesiástica, pela responsabilidade dos presbíteros e por outras listas do Novo Testamento. Deixa eu mostrar para vocês isso. Atos 1,15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Eles tinham uma ideia de quantas pessoas eram. Em torno de 120 pessoas. E Lucas aqui provavelmente está aproximando. Atos 2:41. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles tinham uma ideia de quantas pessoas se converteram, quantas pessoas receberam a palavra, quantas pessoas foram acrescentadas. Também é pressuposto pelas votações. Atos 6:3-5. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Bom, eles deviam saber quem que é dentre vós. Eles deviam saber quem estava dentro, quem que eles eram. E o parecer agradou toda a comunidade e elegeram. E Atos 14:34. E promovendo em cada igreja a reeleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ora, uma eleição, você precisa saber quantas pessoas tem. Para ganhar uma eleição, precisa de, no mínimo, 51%. 50 mais 1. Você precisa, pelo menos, da metade mais 1. Não tem como você eleger sem saber quantas pessoas tem. Eles tinham uma noção de quem era a igreja. Também é pressuposto pela disciplina eclesiástica, que é o nosso próximo tópico. Mas veja aqui o que Paulo fala rapidamente. Pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Paulo fala claramente, tem os de fora e tem os de dentro.
Tem uma nítida diferença. Ou em 2 Coríntios 2, 6, que Paulo fala depois para restituir aquela pessoa que foi disciplinada. Ele fala, basta-lhe a punição pela maioria. Aquela punição que foi votada pela maioria, 50 mais 1, tem que saber quantas pessoas tem. Também é pressuposto pela responsabilidade dos presbíteros. Hebreus 3,17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não será proveitoso para vocês. Os pastores têm que saber quem são as ovelhas que eles cuidam. Eles vão prestar conta por cada uma delas. Não é fácil ser pastor, não. Por cada uma delas que está debaixo do cuidado do pastor, ele vai prestar conta. E se ele não sabe quem está dentro e quem está fora, como que ele vai prestar conta? Ou como você vai se submeter ao seu pastor se não tem quem está dentro e quem está fora e cada um elege cada pastor? É uma bagunça. E tem outras listas. Nós vemos em 1 Timóteo 5,9 uma lista de viúvas, e o próprio Senhor em Apocalipse 21, 27 tem uma lista daqueles que são seus. Agora, a lista é uma forma de expressar isso, de contar isso. Mas a real estrutura que organiza a nossa participação são as ordenanças. As ordenanças de Cristo, elas organizam a entrada e a continuidade da membresia. Deixa eu mostrar isso para vocês. Veja o padrão de Atos aqui, é bem interessante. Eu vou me delongar nesse texto. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Veja aqui o processo de entrar na membresia. Na primeira frase. Os que aceitaram a mensagem, a pregação de Pedro, naquele dia de Pentecoste, eles foram então batizados, e então houve um acréscimo. A pessoa recebe o evangelho, crê, é batizada, é acrescentada. Esse é o processo que Atos 2 coloca como paradigma para nós. E nós precisamos entender que o batismo, ele é o rito inicial da vida cristã e ele é necessário para a membresia na igreja. Jesus falou para nós se batizarmos, nós não podemos ir contra o que Jesus falou. Agora, o batismo, ele não é essencial para a salvação. O ladrão na cruz, que confessou a Cristo, foi para o céu sem se batizar. Mas o fato de não ser essencial para ser salvo não significa que não é importante. Há coisas entre essencial e não essencial que continuam sendo importantes. Aliás, todos os mandamentos na Bíblia são importantes. Tem alguns mais importantes, mas todos são importantes. Nós não podemos simplesmente falar, o batismo não salva, então vamos descartar. E nós precisamos entender também que o batismo tem um aspecto comunitário, corporativo. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 12. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Paulo tinha tanta certeza que todo crente era batizado, que ele escreve uma carta para a igreja em Roma, que ele nem conhece, mas ele já fala, todos nós que fomos batizados. Essa era a vida cristã, todos eram batizados. E nós precisamos entender esse aspecto corporativo da membresia. Existe um aspecto, sim, que a pessoa proclama a fé dela, que tem a simbologia dela morrer e nascer de novo, ser lavado dos seus pecados e receber o Espírito Santo, mas também tem um sentido dela ser enxertada no corpo. Ela é batizada em um corpo, que Paulo fala. O batismo tem um aspecto comunitário. O batismo não é uma coisa individualista. Eu quero me batizar agora. O batismo não é uma coisa que eu faço no jardim da minha casa. O batismo tem um aspecto de corporativo. As pessoas eram batizadas na igreja. E casos de exceção como Filipe e Eunuco eram justamente casos de exceção, igual Filipe e Eunuco, que estava avançando o evangelho para regiões missionárias não alcançadas. Mas onde tinha uma igreja estabelecida, a pessoa era batizada no contexto da igreja local. Nós precisamos entender que o batismo não é só a pessoa professando a fé dela. E isso é importante. Você precisa entender isso. Quando alguém batiza,
Não é só a pessoa que está professando a fé, mas a pessoa que está batizando está falando, essa fé é verdadeira. Porque você não vai batizar um incrédulo. Quando nós realizamos um batismo, a pessoa está fazendo uma profissão e a igreja está fazendo uma profissão. Essa pessoa tem a profissão correta. Ela, como Pedro fala, tu és o Cristo. Ela é a pedra que é constituída a igreja, conforme todas as outras pedras que edificam a igreja. Pessoas que creem em Cristo. Professores que fazem a profissão correta. Ou professantes, né, que fazem a profissão correta. Confessores que confessam a boa confissão. Ou seja, quando alguém se batiza, a igreja está testemunhando, esse é um cristão. E ele vai ser recebido em nosso meio por ser um cristão. Agora, veja que o padrão de Atos continua. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. E nós vamos ver isso com mais detalhes, mas perceba que o viver da membresia é marcado pelo partir do pão. Vai falar mais para frente partir de pão, na questão de alimentar, da comunhão, de comer. Mas aqui, o que indica esse partir do pão, de o pão, é que ele está falando da ceia. Parte do viver como crente é a ceia. A ceia tem um aspecto corporativo também. Da mesma forma como o batismo é nossa entrada no pacto, a ceia é nossa continuidade no pacto, na aliança. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 16 e 17. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando nós participamos do único pão, e ele é partido por nós, e nós distribuímos entre nós esse único pão, nós estamos falando, nós somos um corpo. E é por isso que quando nós entregamos o pão para alguém, nós estamos falando, você é um corpo conosco. Você é um membro desse corpo. Seja do corpo local ou do corpo de Cristo. E é por isso que a gente vai falar mais tarde que a disciplina envolve tirar isso. Você não parece ser um membro do corpo de Cristo. Ou seja, essa membresia que nós falamos são marcadas pelas ordenanças. A pessoa ela é entrada na membresia pelo batismo, na fé, e ela é mostrada que ela continua na fé e persevera na fé pela ceia sendo entregue a ela. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que a membresia também é um testemunho. A membresia é um testemunho. Jonathan Lima, no livro Membresia na Igreja, que aliás é fantástico esse livro, publicado pela Vida Nova, vai falar o seguinte: um membro de igreja é uma pessoa reconhecida oficialmente e publicamente como um cristão diante das nações. Igrejas, quando vocês recebem uma pessoa dentro da sua membresia, você está falando, aqui nações, um crente aqui. Nós testificamos, essa pessoa aqui é um crente. É como se fosse uma embaixada que vai carimbar o seu passaporte. A embaixada, ela não torna você um cidadão, mas ela reconhece você como cidadão. Você é cidadão por ter sido nascido naquele reino. Da mesma forma, uma igreja, ela não faz de você um cristão, mas ela reconhece em você um cristão. Quando a gente pega alguém e coloca na membresia da igreja, nós estamos falando para o mundo, nós reconhecemos que essa pessoa é um cristão, aqui nosso carimbo. A membresia é muito mais do que uma lista, é uma profissão, é um testemunho diante das nações. Essa pessoa é crente, ela segue Jesus Cristo, ela peca, mas ela se arrepende e ela luta contra o pecado. É por isso que membresia tem que ser importante, significativa. E apesar da gente achar que não é assim, a pessoa só está se juntando a nós. O mundo sabe muito bem quando uma pessoa se junta à igreja e vive como mundo, como isso blasfema o nome de Cristo. Nós precisamos entender que aqueles que nós recebemos para o nosso convívio de comunhão, simbolizado pela ceia, nós estamos testificando que aquela pessoa é um crente. Então imagina você dar a ceia para Satanás. Ou você partir o pão com o iníquo.
Agora, dentro dessa estrutura demarcada pelo batismo e pela ceia, pela membresia, tem uma vida, um organismo, uma vida que pulsa. Essa membrana protege essa igreja do iníquo entrar, para que a vida dentro dela possa ser saudável. E é por isso que eu disse que conversão é importante para entender membresia. Porque se você não entende conversão, você vai receber qualquer pessoa na membresia. Você precisa entender conversão, a pessoa precisa saber o evangelho, ela precisa pronunciar que ela sabe o evangelho, que ela está seguindo a Cristo, para você receber ela na membresia. E como que é então essa vida dentro da membresia? Vamos voltar a Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. É aquela vida pulsante de uma igreja saudável, uma igreja que persevera na doutrina, que ouve pregações positivas, que testemunha e persevera na doutrina, na teologia bíblica, que reconhece e é intérprete no evangelho, que sabe o que é uma conversão, que professa o verdadeiro evangelho evangelizando. Eles perseveram na doutrina verdadeira, eles comunicam um ao outro o verdadeiro evangelho. Mas eles também se dedicam à comunhão. E eu quero só voltar um pouquinho e trazer para vocês a palavra dedicam. É uma dedicação intencional. Envolve você se desgastar. Envolve você se dedicar. Assim como você, jovem, se dedica para passar no vestibular, assim como você, profissional, se dedica para receber um aumento, assim nós precisamos muito mais nos dedicar para a única comunidade que é eterna nesse mundo, que é a Igreja de Cristo. Envolve ser intencional. E a comunhão envolve essa dedicação, meus amados. Nós pensamos em comunhão como vir e receber. Não, eu quero uma igreja com comunhão. Não, na verdade você quer um fast food espiritual. Você quer lá receber, receber, receber. Comunhão, e se você ler o resto de Atos 2, vai envolver que eles vendiam suas propriedades e distribuíam para que ninguém passasse fome. Comunhão custa. E se você quer comunhão na sua igreja, então o que você está pagando o preço? O que você está sacrificando? Se você quer comunhão, cadê o sacrifício do seu tempo para investir na vida de um irmão? Se você quer uma igreja com comunhão, cadê você investir no seu tempo para discipular pessoas? Se você quer uma igreja com comunhão, cadê você abrir sua casa para ser hospitaleiro, para as pessoas estarem com você e sua família? Cadê você se desgastando para ir nas reuniões da igreja, nos acampamentos da igreja para estar junto com os irmãos? É muito fácil falar, eu quero uma comunhão, mas eu não quero me envolver. É muito fácil falar, eu quero comunhão, mas eu não quero servir. Quem fala, eu quero comunhão, mas não quero servir, não quer comunhão, quer conforto. Se você quer comunhão, você quer desconforto. Você quer se desgastar. Você quer ser como Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus é algo que devia pegar-se, antes esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo. É considerar o interesse dos outros acima do seu. É considerar o bem do outro acima do seu conforto. Essa é a vida dentro da membresia. E as orações. Ah, como é maravilhoso quando nós oramos juntos. Eu orar com irmãos que eu nunca vi na minha frente, mas que eu sei que nós temos o mesmo Pai nos céus. Amados, nos dediquemos à oração. Vá ao culto de oração, a sua igreja tem um. Ore com os membros. Ore com os membros da sua igreja. Liga para um irmão e ora por telefone. A gente tem vantagem da tecnologia. Se reúna para orar. E quando essa igreja vive essa vida, ela vai ser uma comunidade cativante. Essa igreja que vive essa comunhão e essa membresia significativa, ela vai mostrar para o mundo uma comunidade que o mundo não entende. O mundo não entende uma comunidade, uma igreja saudável. Porque numa igreja saudável, Paulo vai falar que existe tanto uma extensão da comunhão quanto uma profundidade. Veja o que ele fala em Efésios 2, 18 e 19. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
Já li esse texto para vocês. Ele fala, não há mais estranho entre nós. A igreja é onde judeu e gentil estão junto em um corpo. A igreja é onde palmeirense e corintiano, qualquer outro time que você queira colocar, onde venezuelanos e brasileiros estão juntos em um corpo, onde Cristo é mais importante que qualquer outra barreira cultural ou social, ou financeira. Onde pobre estão junto com o rico, onde a empregada está junto com o empresário. Na igreja, nós somos nivelados como corpo. Não há quem se orgulhe e não deve ser quem tem se menospreze. A igreja é o local onde o pedreiro pode ensinar a palavra para o executivo. A igreja é o local onde aquela pessoa que nem fez ensino médio sabe tanto da Bíblia que pode ensinar aquele que tem PhD. A igreja é o local onde nós eliminamos essas barreiras que o mundo coloca e é por isso que o mundo não consegue entender. A igreja é o local onde nós amamos os que são diferentes. Jesus fala, se você ama quem você ama, que diferença há entre vocês e os gentios? A igreja ama o diferente. E amar de forma prática, eu vou me relacionar com quem é diferente. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado com reuniões homogêneas. O grupo de jovens, o grupo das mulheres, o grupo dos homens casados e que tem uma empresa. O grupo do jovem que está fazendo a faculdade, está no 3º ano. Tem propósitos bons que podem ter esse tipo de grupo homogêneo. Mas quando tudo que você se relaciona como igreja é jovem com jovem, mulher com mulher, homem com homem, você não entendeu o que é ser um só corpo. Está envolvido em um só corpo, onde jovens solteiros são convidados por casados a estarem na casa deles para testificarem como que é a vida de um casal que ama a Deus. Onde pais que tiveram o primeiro filho podem ir na casa de pais que já mandaram o filho para a faculdade e podem conversar sobre como é criar os filhos no caminho do Senhor. Onde adolescentes que perderam o pai podem encontrar na igreja pais e mães que cuidam dele. Onde solteiros, onde viúvos podem encontrar uma comunidade que o ama. Onde pessoas que lutam contra tentações homossexuais podem encontrar amigos que buscam o bem deles e não só a promiscuidade. Onde pessoas que lutam contra vícios podem encontrar pessoas sadias que vão ajudar ele a arrancar ele dos vícios. E daí nós começamos a sentir essa profundidade de família de Deus. Não só a extensão cresce, mas a profundidade cresce. Amar o membro da igreja, o seu irmão, como irmão. E se meus irmãos estiverem em apuro, eu vou fazer de tudo para ir atrás deles. Para buscar eles, para ajudar eles. Só que nós muitas vezes vemos irmãos em apuros e pensamos, é responsabilidade do pastor. Ah, tudo bem. Um vai, um vem. Uma igreja com uma membresia significativa é onde você se dói pelo seu irmão como se ele fosse isso de fato, seu irmão. E o irmão de uma família eterna, muito superior à família de sangue. Que você vai ser irmão para sempre. Por isso que eu digo que uma igreja ela vai ser saudável, ela vai ter uma membresia significativa. Quando ela tiver a membresia significativa, ela vai ser saudável quando a membresia está vivendo essa vida pulsante. É muito fácil falar em igreja saudável, onde só parte do púlpito e a igreja não faz nada. Onde você tem doutrina correta morta e não tem vida na igreja. Uma igreja é saudável quando a palavra reverbera, não só vai em um sentido. A igreja é saudável quando os membros abraçam uns aos outros. Mas o que a gente faz quando uma pessoa que se diz cristão começa a viver de uma forma que não parece um cristão? É aqui que a gente entra na nossa 7ª marca. Disciplina ou excomunhão. A igreja precisa ser uma comunidade amorosa de soldados em guerra contra o pecado. Veja essas duas coisas que eu coloquei junto. Uma comunidade amorosa em guerra contra o pecado. Não um com os outros. Amor um pelos outros. Guerra e ódio contra o pecado. A igreja precisa ter esse equilíbrio. Ela não é para amar o pecado e odiar o irmão.
Temos lugares que é assim. É para amar o irmão ou odiar o pecado. Ou seja, num sentido amplo da palavra disciplina, a igreja está sempre se disciplinando, sempre buscando ajudar uns aos outros a crescerem na fé, a crescerem no discipulado. Tudo que a igreja faz, busca ajudar os membros a crescerem em santidade, a lutar contra o pecado. A pregação no domingo, o ensino na IBD, as orações, a adoração, o culto corporativo, relacionamento de prestação de contas, supervisão pastoral piedosa, são todas formas de disciplina. É aquilo que a gente chama de disciplina formativa. É você formar a pessoa, encorajar e ensinar. Mas também disciplina corretiva, onde você corrige alguns pontos daquela pessoa. Onde você chega e fala aquilo que Hebreus 3 e Hebreus 10 fala. Meu irmão, presta atenção, isso aqui está errado. Você corrige. Mas tem um sentido mais estrito para a palavra disciplina, que é o ato de corrigir o pecado na vida do corpo, incluindo a eventual etapa de excluir um cristão professo da membresia da igreja e a participação na ceia do Senhor por causa de um pecado grave e impenitente. Nós vamos agora destrinchar essa primeira parte. O sentido amplo a gente vê amanhã quando a gente fala sobre discipulado. Vamos lá. Mateus 18, 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá. E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pergunta óbvia. Quem está ensinando isso? Quem está? Jesus. Não sou eu, não é 9 marcas. Jesus está ensinando isso. O que Jesus fala? Se tem um pecado 1 a 1, se alguém peca contra você, não um pecado público escandaloso, mas se alguém vai e peca contra você, e pecado mesmo, não só, eu não gostei da forma que ele falou comigo. Se alguém peca contra você, o que você tem que fazer? O primeiro degrau é o indivíduo. Você vai, e olha que interessante, alguém pecou contra você, Jesus fala, você vai lá. Não é ele que pecou, ele que vem até mim. Ele errou, você vai lá. Porque você ama o seu irmão mais do que o seu orgulho. E você tenta ganhar o seu irmão. O objetivo é esse, que o seu irmão ouça, meu irmão, você pecou contra mim. Mas se ele falar, não pequei, não fiz nada de errado, não. O que você faz? Você leva 2 ou 3 pessoas, a um grupo pequeno. A ideia de Jesus é manter no menor círculo possível. Sem pedidos de oração gospel chamado fofoca. E se ele não ouvir esse grupo pequeno, que normalmente a gente vai aí incluir o pastor, quando a coisa começa a apertar, leva a igreja inteira, a assembleia inteira. E se ele não ouvir a assembleia? Então é para tratar como publicano e gentil. Como alguém que não faz parte do povo da aliança. Como alguém que é de fora, não de dentro. É mais do que tirar do hall de membros. É uma postura com a pessoa diferente. Antes você era de dentro, agora você é de fora. Antes você fazia parte do povo da aliança. Agora você é tratado como alguém de fora. Alguém que precisa ser evangelizado. E olha que interessante. Jesus fala da presença cheia de autoridade dele no meio disso. E aqui é muito interessante. Porque nós pegamos o texto, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles, e tiramos totalmente do contexto. E usamos isso em toda reunião de oração, quando só 2 irmãozinhos vai. Amém, amados? Nós sabemos que Jesus está aqui. Ele está, meus irmãos. Mas não é isso que o texto está falando. Jesus está falando isso no contexto da disciplina. Você percebeu? Jesus está falando o seguinte, quando a igreja dá o parecer, quando 2 ou 3 derem o parecer, eu estou lá com minha autoridade. Ou seja, não é só mais a igreja que está fazendo. Se a igreja está agindo corretamente, ela está pronunciando em nome dos céus, em nome de Cristo. Disciplina que eles acham que é sério.
Não é só uma pessoa fora da sua listinha de membros. Tem conotações espirituais relevantes. Essa autoridade de Cristo nós vamos ver novamente em 1 Coríntios 5, de 6 a 13. Na verdade, o capítulo inteiro, mas vamos resumir aqui. Paulo está falando na igreja de Corinto e ele escreve o seguinte: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Quem está ensinando isso? Jesus, através de Paulo. Aquele Paulo que escreveu 1 Coríntios 13, aquele capítulo lindo sobre o amor. Paulo está falando isso. E olha que interessante, novamente o evangelho está lá no centro. Paulo chega e traz, né, a realidade da festa pascual no Antigo Testamento, onde eles não deveriam comer pão com fermento, lembra? E quem comesse pão com fermento devia ser tirado do povo de Deus. E Paulo aplica isso para a realidade. Aquela sombra é a realidade que é Cristo. Cristo, nosso cordeiro pascal, que o sangue nos livra da ira de Deus, morreu por nós. Nós estamos vivendo uma festa de santidade, uma festa de pães asmos, uma festa de alegria e de santificação, e não uma festa de mentira e pecado sem arrependimento. E diante de tudo isso, ele vai dar o pronunciamento: livrem-se do fermento velho. Livrem-se do fermento velho. Veja como ele esquematiza isso. Ele fala: porque o cordeiro pascal foi imolado, vocês devem celebrar a festa pascal, mas sem fermento, com sinceridade e verdade. Um andar justo, um andar piedoso. Só que uma pessoa daquela igreja, Paulo vai falar, teve relações com a esposa de seu pai. E pode ser a madrasta, ou pode ser uma forma muito diminuída de falar a própria mãe. Mas de forma que estava escandalizando até os próprios coríntios. E se você já estudou um pouquinho sobre a cidade de Coríntio, existia o termo na época chamado corintianizar, que não tem a ver com o time, mas tem a ver com a cidade era tão sensual, tão fornicadora, que era usado isso como um palavrão. Seu corintiano. Faz sentido? Só que Paulo está falando que o pecado daquele homem estava escandalizando até os que são de fora. Até os que vivem em imoralidade ficaram escandalizados com aquilo. Ou seja, teve a imoralidade de um. Mas o problema só começa a aumentar. Paulo fala que eles deviam ter todos lamentados. Diante daquele pecado, eles deviam todos chorar amargamente, lamentar por aquilo. Mas eles estavam de boa. Paulo fala que eles estavam passivos. Eles estavam falando: tudo bem, nós somos uma comunidade da graça. Nós somos uma comunidade do amor. Nós recebemos a todos. Nós não julgamos. Nós não condenamos. E Paulo está falando que eles deviam estar lamentando todos pelo pecado e expulsando aquela pessoa. Mas quando eles não estavam fazendo isso, a coisa só estava piorando. Paulo fala que um pouquinho de fermento contamina toda a massa, leveda toda a massa. Já parou para pensar na profundidade disso? Pecado ignorado é pecado espalhado. Um caso de prostituição e adultério na igreja que não é tratado, daqui a pouco se tornam vários. Um jovem que tem relação sexual com uma moça antes do casamento que não é tratado, daqui a pouco são vários. Uma fofoca que não é tratada, daqui a pouco é uma contenda e divisão. O pecado adora ficar escondido. O pecado é um fungo que cresce no escuro.
E Paulo está falando, vocês estão passivos, achando que são graciosos, mas na verdade vocês estão contaminando todo mundo. E isso é um grande aviso para todos os membros e para pastores. Quando vocês relevam o pecado, vocês estão contaminando e destruindo a igreja inteira. E Paulo fala mais, que o alvo daquela admoestação, o alvo daquela expulsão, era para que a carne dele fosse punida, e aqui provavelmente a vida natural dele fosse punida, para que o espírito fosse salvo. Paulo fala que ele devia ser entregue a Satanás, tirado do reino de Deus e jogado para o mundo de novo, onde Satanás governa, a ponto dele sofrer para voltar. O alvo era que, através da excomunhão, através de expulsar ele poderia voltar arrependido. Esse é o alvo de toda disciplina, que a pessoa volte arrependido à fé. Só que olha que interessante. O alvo de Paulo é a salvação do espírito daquela pessoa que estava pecando. Mas porque eles estavam passivos, eles estavam contribuindo para que aquela pessoa fosse para o inferno. Para a perdição daquela pessoa. Quando nós nos retemos de disciplinar, o que nós estamos fazendo é contribuindo para a perdição daquela pessoa. Eles deviam, na verdade, estar lamentando para preservar a todos e expulsando para a salvação daquela pessoa. E veja o que o texto fala. O texto chama aquela pessoa de impuro, de fermento, de malfeitor. Ele se diz irmão, ele está dentro, mas ele vive como mundo. E ele cometeu um ato de imoralidade, de ultraje, de infâmia, de maldade, de malícia. Um ato pecaminoso público e escandaloso. E a igreja deveria julgar, tirar, lançar fora, expulsar e entregar a Satanás. São os termos que Paulo usa. E também não se associar, nem sequer comer com aquela pessoa. Ou seja, não é só expulsar do hall de membros, não estender a ceia para a pessoa. A ceia simboliza a nossa comunhão e você não tem comunhão conosco, enquanto você professa ser crente e vive em pecado. Você não vai vir na minha casa como se estivesse tudo normal. Eu não vou sair para tomar café com você como se estivesse tudo bem. Não está bem. Jonathan Lima vai falar o seguinte: a disciplina eclesiástica formal é o caminho adequado quando a falha de um membro em sua representação de Jesus se torna tão marcante e habitual que a igreja deixa de acreditar que ele é um cristão. A igreja deve então revogar sua confirmação da profissão de fé dessa pessoa. A disciplina eclesiástica, a excomunhão acontece quando a pessoa está vivendo de uma forma que nega tudo que ela professa. Ela fala, não, eu sou cristão, eu sou de dentro. Mas ela vive como mundo. E a igreja não tem mais como falar com segurança e confiança, não, você é cristão. Então o que a igreja vai fazer? Ela vai tirar essa afirmação. Lembra, quando eu falei que nós estendemos a ceia, nós estamos falando o quê? Você faz parte do nosso corpo. Só que se a pessoa vive como mundo, não tem como a gente falar que ela faz parte do corpo de Cristo. Não tem como a iniquidade habitar no santo. Então nós tiramos a nossa profissão de fé. Nós tiramos a nossa profissão sobre aquela pessoa. Nós falamos, nós não podemos atestar que você é um cidadão do reino dos céus. Nós tiramos nosso carimbo. E isso envolve retirar da lista de membros, e isso envolve retirar a pessoa da comunhão da ceia que representa tudo isso. Isso é excomunhão. O que não é excomunhão? Primeiro, não é a opressão apressada. Muitas vezes a pessoa pecou e os pastores guiam a igreja para já expulsar a pessoa sem nem mesmo tentar buscar a pessoa ou levá-la ao arrependimento. Não é uma forma de oprimir a igreja apressadamente como foi usado e foi por isso que muitas igrejas pararam de disciplinar. Também não é capricho da liderança. E se você é batista, pastor, você não expulsa ninguém, é a igreja que exerce a chave. Não é um capricho onde você, por qualquer coisa, não gostei de você não gostei de sua cara, vai sair da igreja. E também não é enviar a pessoa para o inferno. A membresia, ela não salva e ela não condena quando se sai. É uma profissão que nós reconhecemos em você um cristão e nós agora não reconhecemos que você é um cristão. Então, quando que a gente disciplina?
Paulo, depois do capítulo 5 de 1 Coríntios 6, 1 Coríntios, em 1 Coríntios 6, ele vai falar de quem não herda o reino. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E o ponto aqui é que a vida daquela pessoa é caracterizada por isso. Ela é impura, ela é idólatra, ela é adúltera, ela é efeminada, ela é sodomita, é ladrão. Não é que ela cometeu um pecado numa vez, mas que a vida dela é marcada por um pecado habitual, um pecado externo, sério e sem arrependimento. O fator chave para a questão da disciplina é arrependimento. Cristão comete pecado sério? O povo de Deus comete pecados sérios? O povo de Deus pode matar alguém? O povo de Deus pode adulterar? Sabe aqueles salmos maravilhosos de Davi que você lê? Daquele homem que foi assassino e adúltero? Que fazia parte do povo de Deus? Mas qual que é a diferença entre Davi e Saul? Saul não fez essas coisas que Davi fez. Mas Saul não se arrependeu. Saul não contritou. Jacó era um pecador, Esaú também era pecador, mas Jacó foi humilhado diante de Deus e se curvou a Deus, e Esaú não. A diferença entre um cristão que peca um pecado sério e um não cristão é o arrependimento. Um não cristão não está nem aí por ter pecado sério, a menos que traga consequências ruins para a vida dele. Um cristão sabe que ele pecou contra a glória de Deus. Não é uma tristeza segundo o mundo, que Paulo fala, que gera morte, mas é uma tristeza segundo Deus que gera vida. Um arrependimento sincero e genuíno do coração. Ou seja, a questão não é só uma lista de pecados. A pessoa cometeu isso, expulso. Cometeu isso, fica. A questão é se a igreja tem capacidade de afirmar a profissão de fé de alguém. Por exemplo, imagina um jovem lutando contra a pornografia. O pastor investe, tem pessoas aconselhando ele, mas volta e meia ele volta a cair no pecado. Disciplina ou não? Expulsa da igreja ou não? Expulsa ou não? Depende. Qual que é a postura do coração dele? Ele está fazendo guerra contra o pecado? Ele se arrepende, sabe que ele pecou e está fazendo guerra contra o pecado? Ou ele simplesmente desistiu? Eu vou viver em pecado mesmo. Essa é a diferença. Um crente, você pode reconhecer, ele luta contra o pecado mesmo que ele caia repetidamente. Um descrente, não. Ele não luta contra o pecado. Ele ama o pecado. Vamos pegar outro caso. Um cara planeja por meses roubar um banco. E ele rouba. E sai no noticiário. E ele chega e fala, não, eu não fiz isso não. Disciplina ou não disciplina? Mas se não foi ele? São casos difíceis. Disciplina eclesiástica não é fácil. Por isso que a gente vai chegar no ponto de liderança e vocês vão ver por que pluralidade é tão importante. Mas se ele foi condenado à justiça, a igreja não pode dar um termo diferente do que o mundo, onde a gente está falando, o mundo falou que ele é culpado, tem provas contra ele, mas a gente fala que não. Então outra questão, se a pessoa fala que está arrependida, mas ela tem vivido uma mentira por meses, será que isso não traz descrédito à profissão dela? Ou seja, a igreja não tem mais segurança de afirmar, você está falando que está arrependido, mas alguém que está por meses planejando o mal, executando o mal. Você está por meses se juntando, ouvindo a palavra de Deus, vindo ao culto, e você não está se arrependendo do que estava planejando. Agora vamos para um outro caso. Casal de namorados, caso típico. Jovenzinho engravida namorada. Disciplina ou não disciplina? É público. É escandaloso. Não mais, mas enfim. Para a cultura bíblica é. Disciplina ou não? Expulsa da igreja ou não?
Depende do arrependimento. Se eles estão, não, eu vou fazer sexo antes de casamento mesmo, nós nos comprometemos um com o outro, e é isso aí, nós já vivemos junto. Você não está parecendo que você é um cristão. Obviamente que você vai insistir um pouco, você vai perseverar em buscar esse irmão, o seu alvo é ganhar ele. O seu alvo não é só chutar ele para fora. Mas se depois de várias tentativas de ganhar ele, se depois de um grupo, o pastor falou com ele, o grupo falou com ele, o pastor anunciou à igreja e várias pessoas da igreja foram falar com ele, e mesmo assim aquele casal não ouviu, então eles mostram que eles não são crentes. Mas digamos que eles acabaram de saber que ela engravidou, chegaram para o pastor, choraram amargamente, estavam arrependidos. O que o pastor deve fazer? Deixa quieto? Ou fala para a igreja? Deixa quieto ou fala para a igreja? Aqui já é uma questão de prudência. Né? Não há um mandamento claro com isso. Mas para conter o pecado da fofoca, sendo um pecado público, que logo vai ficar bem evidente, o melhor é levar o casal a confessar o pecado diante da igreja, mas não só isso. Não é uma punição para eles. É o momento da gente mostrar a graça do evangelho que recebe pecadores. E encorajar a igreja a ajudá-los. E encorajar irmãos a acompanhá-los. Lembra, a disciplina, o alvo dela é ganhar a pessoa. Trazer a pessoa à sanidade. Então, meus amados, se alguém chegar e disciplinar você, falar, viu, eu estou vendo esse pecado na sua vida, você não está observando, você não está vigiando, irmão. Que postura você vai ter? A primeira, você não vai cair no pecado do orgulho. Você vai refletir naquilo. Veja que Hebreus fala novamente agora em Hebreus 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Tá, cuidado para não ter um coração que se afasta de Deus. Ok, o que eu vou fazer? Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu amo Hebreus. O pecado é enganoso, endurece o coração. Então nós precisamos que alguém nos esteja encorajando. Então se o irmão chegar admoestando você, recebe essa admoestação de amor, irmão. Se estiver totalmente fora da realidade, ouve e fala, eu vou meditar nisso, meu irmão, obrigado. Você não precisa argumentar. Se você está andando em justiça, Deus sabe disso. Mas você pode ouvir. Agora, o que fazer quando o outro irmão está pecando? Você está vendo que o irmão está pecando sem se arrepender. O que você faz? Passo 1. Se alguém pecou, tente conversar com aquela pessoa em particular. Mas seja sábio. Irmãozinho jovem, moço solteiro. Nada de disciplinar a moça solteira na casa dela com uma conversa de 2 horas. Isso não é sábio. Mas se só você sabe do pecado, talvez você tenha que mover mais alguma coisa, para não se colocar numa situação de risco para os dois. Mas vai no 1 a 1, vai no menor grupo possível. Depois tenta envolver um irmão mais maduro, ou um presbítero, um pastor. E novamente, não fofoque, não peça oração gospel chamada fofoca. Daí agora, quando o pastor está trabalhando e ele anunciar diante da igreja, se você conhece aquele irmão, vai até ele. E com certeza ore por ele. Lamente por ele. E após a disciplina, após a excomunhão, o que a Bíblia fala é que a gente tem que tratar a pessoa como um campo missionário, como um gentil publicano. Alguém que deve ser levado à palavra de Deus, que deve ser levado ao arrependimento. Mas se a pessoa ainda afirma que é um cristão, a gente não é para ter relação de amizade casual com aquela pessoa. Eu coloquei vários textos que você pode depois abrir. A palavra fala para a gente não ter comunhão com quem professa ser cristão, mas vive em pecado. Não tente ser mais amoroso que Deus. É isso que Deus falou para a gente fazer. Deus é amor. E o amor de Deus é certo, o nosso não. E agora, se a pessoa faz parte da minha família, né? O marido foi excomungado, o que a esposa faz? Bom, a esposa precisa continuar cumprindo os deveres familiares, a aliança da criação que ela tem com ele, mas ela deve, obviamente, não deixar entender que ele é um crente. Por exemplo, se for o contrário, o marido está na igreja, a mulher foi excomungada.
o marido não vai chamar a esposa para orar na refeição. Ele não vai reconhecer ela como uma cristã. E essa é uma forma de uma dureza que visa quebrar o coração para que a pessoa se arrependa. Nós precisamos entender que disciplina eclesiástica é amorosa. É amor pelo indivíduo, em primeiro lugar. É amor para aquela pessoa que está enganada, ela não está ouvindo. O pior tipo de ódio é você ignorar o pecado e estar levando aquela pessoa para o inferno. A disciplina eclesiástica de comunhão é a última placa que a igreja balança assim. Meu amigo, tudo indica que você está indo para o inferno. Você está vivendo como o mundo. Alerta, cuidado. É amor também pela igreja, porque vai evitar a contaminação do fermento, vai proteger as ovelhas mais fracas que são seduzidas pelo pecado na vida do próximo. Também é amor pelo mundo, para preservar o testemunho de Cristo no mundo. Deus fala para o povo dele que estava em pecado: o meu nome é blasfemado nas nações por causa de ti, Israel. E muitas vezes o nome de nosso amado Senhor Jesus Cristo é blasfemado nas nações por causa de nós. E é amor por Cristo também, para que as igrejas possam viver em santidade e demonstrar que a gente ama a glória dele acima de tudo. Então, por fim, amados, busquem uma disciplina compassiva. A disciplina, o alvo é ganhar o irmão. Não um legalismo policial. Não é, eu senti um tiquinho de orgulho no seu coração, fora. Aumentou a história, pescou um peixinho e falou que era um peixão, fora. O alvo é buscar. E o alvo não é você criar mandamento. E aqui eu vou falar e posso chocar alguns irmãos e depois fica o problema com o Joversi. Mas, meus amados, a palavra não proíbe bebida alcoólica. Ela proíbe a embriaguez. Assim como a palavra não proíbe diversas coisas que nós, na nossa cultura evangelical, colocamos leis que Deus não colocou, como se nós fôssemos legisladores, o que não somos. E nós inventamos mandamentos para julgar as pessoas. Nós não temos autoridade para fazer isso. Nós temos autoridade para falar o que é mandamento do Senhor. Você pode até falar, meu irmão, considerando o que a bebida faz, considerando os maus que trazem, considerando que a sua família tem vários casos de alcoolismo, eu acho que é sábio você se conter. Mas você jamais pode falar que a pessoa é proibida de fazer o que Deus não proíbe. Ou senão daqui a pouco a gente vai falar, não pode comer carne. Né? Paulo trata muito disso. Romanos 14, 1 Coríntios. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com esse legalismo de inventar mandamentos e disciplinar pessoas por mandamentos inventados. Existe uma área de sabedoria onde o pastor pode falar, eu acho que isso não é bom para você. Existe uma área de mandamento claro onde adultério é pecado. Mentira é pecado. E sempre o alvo é a disciplina compassiva. É a gente ganhar aquele irmão. É ver ele na fé, regozijando no Senhor. Então, como matar uma igreja sem fazer nada? Eu vou deixar vocês para pensando nisso. 1. Não pratica a membresia e disciplina de igreja. Ignora a membresia, ignora a disciplina, e daqui a pouco sua igreja vai estar cheia de falsos convertidos. E sua igreja não vai ser santa mais. Daí, vão deturpar as ordenanças, porque você vai estar estendendo a ordenança do batismo e da ceia para incrédulos. E não mais você vai estar vivendo o que Jesus falou sobre as ordenanças. Você já vai estar perdendo aí a marca da reforma, que é a correta administração das ordenanças. Depois daqui a um tempo, falsos mestres vão se juntar, porque aqueles membros vão querer pessoas que falem o que está coceiro no ouvido. E aquela igreja vai parar de pregar o evangelho apostólico. E agora vai ter um falso evangelho. E sem o evangelho, sem a pregação do evangelho, você não tem mais uma igreja, você tem uma sinagoga de Satanás. Pode parecer que não é necessário membresia e disciplina. Não, as coisas estão tudo bem agora. Espera 50 anos. Espera 50 anos. Se Deus não tiver muita graça, vocês estão não edificando um muro, porque acha que Deus vai proteger. Mas Deus vigia através de nós edificarmos o muro. Lembremos aqui aquilo que eu li com vocês.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar teu castiçal, se não te arrependeres. Uma igreja que vive em pecado, sem arrependimento e sem disciplina, é uma igreja que logo vai ser removida de Cristo. Vamos orar? Senhor, nós trememos diante de sua palavra. Nós confessamos que muitas vezes não entendemos sua palavra plenamente, mas queremos obedecê-la. Dá-nos olhos para ver e corações para amar o próximo, para amar aqueles que são membros da nossa igreja, ao ponto de falar a verdade para eles e buscar discipulá-los e buscar corrigi-los para que eles possam crescer em santidade. Nós oramos as coisas em nome de Cristo Jesus. Amém.